Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 1. Caminhamos para um período da humanidade em que tal profecia nunca esteve tão próxima de ser cumprida. Thank you, Theodore. That means a lot to me. For sure in this room with me right now. Now, once again, as I said, you can have love without sex, you can have sex without love, but you cannot have love and sex outside of personhood. So that's why I created the campaign against sex robots. Because I thought, this is enough. We can only have this idea that you can have a sex robot if you have the idea to begin with that sex can exist outside of a body and a body can exist outside of a person. Hey, James. Your hair is beautiful. Thanks. You always know how to make me feel so good. I guess I should start wearing my hair like this more often. You're very beautiful. Thanks, James. I like the way you talk to me, and all of these compliments. You're really a very special person to me. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo e bastante polêmico, que é a respeito dos robôs sexuais, né? Um assunto que seria um subtítulo da questão da inteligência artificial. É um assunto vastíssimo, com vários aspectos que nós podemos explorar, e eu tenho certeza que nós o faremos em próximos vídeos aqui nesse canal. Portanto, esse vídeo aqui hoje é só uma introdução, nós vamos tratar de aspectos bastante gerais dessa questão, porque ela pode ser muito explorada e certamente irá. Esse vídeo aqui, além de caráter geral, até certo ponto ele tem ainda um caráter meio que ficcional, conjectural, porque ainda é um assunto muito novo, muito recente, embora o avanço da tecnologia tenha cada vez mais, tirado esse assunto, essa questão do aspecto ficcional e trazido realmente para a realidade. Uma série de debates tem surgido no campo jurídico, no campo ético, no campo moral, no campo psicológico em torno dessas questões, e nós vamos começar a trabalhar algumas delas aqui. Como eu sei que esse vídeo vai ficar longo, eu também vou disponibilizá-lo em podcast e vou deixar o link aqui na descrição, né? Porque tem gente que não gosta de assistir vídeo muito longo, mas às vezes no podcast ali no som do carro, ou no fone de ouvido, enquanto tá andando na rua, fazendo uma caminhada, uma corrida, ou dentro do ônibus, a pessoa tem disponibilidade de ouvir. Então esse vídeo aqui também será disponibilizado em podcast, né? Ou no formato de áudio. Agora, uma coisa também tem que ficar muito clara. Embora esse vídeo tenha esse aspecto ficcional e conjectural que eu acabei de falar, ele também tem um aspecto escatológico, profético, e eu estou piamente convencido de que ele é verdadeiro. Então isso vai ficar mais claro para vocês agora à medida que eu for falando e explorando alguns aspectos. Eu já inicio logo dizendo o seguinte: mais uma vez nós vemos que a tecnologia ela é utilizada então para satisfação de instintos básicos do ser humano. À medida que a tecnologia vai avançando, nós vemos que os instintos básicos do ser humano vão se apropriando dessa tecnologia. Se você acompanhar o avanço tecnológico das últimas décadas, você vai perceber que o instinto sexual humano, que é um dos nossos instintos básicos, tem se valido desses avanços para também se satisfazer. Então, por exemplo, uma invenção como o telefone, que foi feito para que as pessoas se comunicassem, troca de informações, mas quem é aqui que nunca ouviu falar ou nunca fez sexo por telefone? E a mesma coisa, o avanço com o surgimento da internet, a quantidade de pornografia que invadiu a rede mundial de computadores, e aí mais recentemente os aplicativos por meio dos quais as pessoas podem praticar sexo virtual, compartilhar arquivos de vídeos pornográficos, imagens de nudez. Você vê que a tecnologia avança e os instintos básicos humanos vão se utilizando dela para se satisfazer também. Os robôs sexuais são mais uma página interessantíssima nesse desdobramento. E aqui já tem que ficar claro o seguinte, tem que ser feita uma distinção, porque às vezes nem todo mundo sabe. Mas robôs sexuais são diferentes de bonecas infláveis e de bonecas sexuais. As bonecas infláveis geralmente são aqueles seres, aqueles objetos bastante estereotipados, que a gente já deve, muita gente já deve ter visto em filme de comédia, ou se já entrou num sex shop muito antigo, já deve ter visto ali uma boneca inflável. Geralmente são objetos associados a homens fracassados e frustrados no
no amor, mais ou menos aquilo que hoje a gente chamaria de incels, né? Homens que não se dão bem com mulheres. Então, uma coisa bem estereotipada, utilizada em cartoons. As bonecas sexuais já representaram um avanço nisso, né, de uns anos pra cá. Ao invés de ter aquele formato grotesco e bizarro que uma boneca inflável tem, ela já tinha uma forma mais humanoide, já tinha uma textura diferente, já se pareciam mais com seres humanos. Só que ainda eram seres inanimados, né, e que não tinham nenhum tipo de interação com o ser humano. E é nesse sentido, então, que os robôs sexuais, que são a última evolução nessa área, significam sim uma verdadeira revolução, porque agora você percebe que começa a haver uma interação entre máquina e usuário, uma coisa que não existia antes. E essas bonecas, né, ou bonecos também, porque mulheres também vão utilizar esses robôs certamente, claro que em menor escala do que os homens, eu acredito piamente nisso, mas eles têm ficado cada vez mais realistas. E não apenas isso, tem começado realmente a existir uma interação por meio de softwares que têm sido colocados nesses robôs. Então vocês, né, assistam aí os vídeos que eu disponibilizar na descrição e vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é o que está começando a despertar muitas questões éticas interessantíssimas a respeito dessa relação entre homens e máquinas. Eles estão ficando cada vez mais parecidos conosco. E aí então surge uma primeira questão interessantíssima que eu queria refletir com vocês aqui. Você se relacionaria com um robô sexual? Olha, eu já deixo muito claro de plano que eu, em hipótese alguma, me relacionaria com um robô sexual por um motivo muito simples. Eu, enquanto ser espiritual, só admitiria me relacionar com outro ser espiritual. E a gente sabe que por mais que esses robôs estejam avançando, e essa é uma tecnologia que definitivamente não vai retroceder, porque a gente sabe que sexo vende muito, então quanto mais parecidos com seres humanos esses robôs forem ficando, melhor. Eu definitivamente, por mais que eles avancem na tecnologia e cada vez mais se pareçam conosco, não me relacionaria sexualmente com uma máquina dessas, exatamente por conta da ausência de espírito. Essa é a minha argumentação, e eu tenho certeza que os meus pares jamais se relacionariam com objetos dessa natureza, sejam homens ou mulheres. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara: eu estou falando por mim, e eu definitivamente não respondo pela maioria dos homens. Definitivamente não posso responder. E mais do que isso, além de não responder por eles, eu compreendo que, embora eu reconheça que eles gerem danos psicológicos para os usuários, como eu vou falar aqui agora na sequência, eu definitivamente percebo que será algo muito complexo cada vez mais seres humanos não quererem interagir com essas máquinas por motivos que eu vou falar logo adiante. Mas então, a respeito dos danos psicológicos, né, que essas máquinas podem gerar. Bom, de plano, isso vai depender muito do tipo de relacionamento que o sujeito manter com uma máquina dessa. Então, por exemplo, se a questão for exclusivamente sexual, então eu penso que aqui nós estaremos diante de um contexto de, no máximo, ali, uma imaturidade constante na qual a pessoa vai estar mergulhada e de um profundo egoísmo. Porque nesse caso nós estamos diante de uma masturbação de luxo. Esses robôs vão simbolizar simplesmente isso. Não, até porque tecnicamente não há que se falar em relação sexual, né? Porque uma relação sexual, como a própria expressão quer dizer, né, na sua essência, pressupõe uma relação entre genitálias, né, entre sexos no sentido de genitálias. Então, um robô ele não tem um órgão sexual, então não vai haver uma relação sexual. O que vai existir ali no máximo é um coito. Mas então, nessa questão do aspecto psicológico, tendo esse robô como um objeto exclusivamente sexual, então eu acho que o dano ficaria muito nessa questão da imaturidade e, enfim, do egoísmo. Portanto, eu acho que homens e mulheres maduros definitivamente não vão se envolver com esse tipo de máquina, por mais tentador que isso se torne no futuro, como eu vou falar aqui na sequência. Isso pra mim é muito claro, eu sei que vai ter caras aí me criticando por isso, porque acham que esses robôs sexuais podem provocar uma certa revolução positiva. Vamos ver se a questão é bem assim. Avançando um pouco mais, se a relação com esses robôs sexuais começar a se dirigir para o campo afetivo, como eu acho que isso vai acabar acontecendo, principalmente pela evolução que essas máquinas começarem a ter, aqui os danos são piores ainda. E aqui eu posso mencionar então 2 filmes, Lars and the Real Girl e Her, que é com Joaquin Phoenix, que é um filme interessantíssimo. Esse é um filme muito profundo que eu recomendo, porque ali mostra muito claramente como esse processo de envolvimento afetivo entre homem e máquina vai acontecer. E nesse caso, para mim, os 2 filmes deixam muito claros, os danos são muito maiores, porque você vai estar se envolvendo afetivamente com uma máquina. Você vai estar se envolvendo afetivamente com um ser que, em última análise, por mais que possa ter isso simulado, não possui sentimentos. Nesse caso, eu acredito que sim, os danos psicológicos podem ser muito maiores, embora a maioria dos homens, isso tem que ficar muito claro, e homens aqui eu ainda estou tratando no sentido genérico, né, não se deem conta desse dano, porque talvez eles até se acostumem com esse tipo de situação. É o que eu estou dizendo aqui, a pessoa, para que não se envolva
com um robô sexual no futuro, ela vai ter que ter um espírito muito forte, muito desenvolvido, uma espiritualidade muito avançada, bastante maturidade. E por que eu estou dizendo isso? Né, já avançando aqui na nossa discussão. Meus amigos, entendam o seguinte, eu vou contar aqui para vocês rapidamente, de forma resumida, um mito grego que descreve mais ou menos qual que é a minha intenção ao falar isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Conta-se então que Pigmaleão, em algumas versões ele é até um rei, era um hábil escultor. E num determinado momento lá da existência dele, ele bastante machucado e magoado com a promiscuidade das mulheres da sua região, resolve esculpir uma estátua perfeita que seria para ele então a mulher ideal. E a história conta então que ele se dedicou bastante a esculpir aquela estátua e ela realmente ficou uma estátua perfeita, ideal. E num dado momento, como era natural, o que acontece? Pigmaleão se apaixona por essa estátua. E ele começa a desenvolver um profundo desejo de que essa mulher ideal então tivesse vida, criasse vida. E ele faz uma oração aos deuses nesse sentido, de que aquela boneca então criasse vida. Num determinado dia, Pigmaleão está deitado em sua cama e ele é tocado por uma mão. E aí, se vocês quiserem saber a sequência, então vocês vão lá e leiam o mito, porque aqui eu já cheguei no ponto que eu queria chegar. Meus amigos, os robôs sexuais no futuro vão significar exatamente isso, um envolvimento do ser humano com os seus ideais, até porque à medida que eles forem avançando, e eu li algumas reportagens que dizem que vai caminhar exatamente nesse sentido, eles vão ser cada vez mais a imagem e semelhança dos seus donos. Você vai poder programá-los mentalmente. Então, se você gosta de determinados assuntos, ele vai falar só sobre aquele assunto, ou ela, né, vai falar só, ele ou ela vai falar só sobre aquele determinado assunto. Eles podem, inclusive, assumir feições estéticas com base nos seus ideais estéticos, se você gosta de um determinado tipo de mulher ou de um determinado tipo de homem. À medida que essa tecnologia for avançando, em última análise, nós vamos estar vivendo uma espécie de civilização pigmaleônica, onde as pessoas vão começar a se relacionar com seus ideais. E à medida que esses ideais começarem a poder responder, inclusive afetivamente, com uma maior interação, maiores ainda serão as tendências que as pessoas acabem querendo se relacionar com esse tipo de ser, né, com esse tipo de objeto, porque elas vão estar se relacionando em última análise consigo mesmas. Vai ser uma espécie de masturbação não mais só apenas sexual, mas também uma masturbação mental. E aqui, para mim, é que é o aspecto bastante problemático dessa questão. Porque as pessoas vão começar a se relacionar apenas com a própria projeção de si mesmas. Agora, por que eu falei que isso vai ser algo bastante tentador e ao afirmar que uma pessoa como eu e os meus pares jamais nos relacionaremos com seres assim? Por que isso é bastante complexo de ser afirmado? Porque, cara, é sempre muito tentador você se envolver e ingressar numa relação em que você absolutamente não vai ter custo energético nenhum ou um custo muito básico, né? Porque você vai ver, esse tipo de robô dificilmente vai discordar de você, vai estar ali sempre para te servir, provavelmente ele vai começar a gostar né? Você pode programá-lo para gostar dos mesmos gostos musicais que você, os mesmos tipos de atividade. É muito provável que os seres humanos que não tenham ali uma espiritualidade muito desenvolvida acabem realmente se envolvendo com esse tipo de robôs, porque vão estar se envolvendo de forma pigmaleônica com aquilo que existe dentro de si mesmo. Vai ser um relacionamento, o ápice de um relacionamento egoístico, de um relacionamento narcísico. E isso, para mim, fere completamente a essência do que é relacionar-se. Ora, eu acho que é muito mais nobre você permanecer solteiro, procurar o seu desenvolvimento pessoal, do que você se envolver em um relacionamento com um ser que nada mais é do que um reflexo ou uma criação à sua imagem e semelhança, embora eu saiba que exatamente isso é que vai ser um dos aspectos mais complexos. E é aqui então que a gente começa a se aprofundar nessa minha reflexão sobre a questão do fim da monogamia no Ocidente. E aqui eu apresento então dois aspectos, porque, como eu falei aqui, eu tenho certeza que homens e mulheres desenvolvidos espiritualmente, maduros, jamais vão querer se relacionar com esse tipo de objeto, mas homens e mulheres nesse nível do que eu estou falando aqui, sempre foram e sempre serão uma minoria na humanidade. A maioria dos homens, infelizmente, no plano horizontal, são pessoas muito superficiais, são pessoas materialistas e são pessoas que estão ali realmente, muitas vezes, na busca de satisfações egóicas básicas. Então é claro que esse tipo de pessoa não vai estar nem aí para esse tipo de reflexão que eu estou falando aqui. Vai estar simplesmente ignorando e vai estar ali buscando, sim, preencher o seu prazer sexual básico e o seu prazer afetivo básico. Então, num cenário hipotético, imaginem o seguinte: um marido que vai chegar para sua esposa, e isso já não é mais tão ficcional, daqui a um tempo acho que não vai ser mais tão ficcional, e vai então exigir que ele quer ter sim uma robô sexual, porque, enfim, ele acha que isso vai ser útil para o casamento. Algumas pessoas com quem eu tenho conversado sobre esse assunto, até brincando, sugerem que as próprias esposas, talvez, né, entreguem uma boneca dessa para o marido, porque assim elas se desincumbem um pouco da tarefa de servir sexualmente o marido. Isso até o ponto que o marido começar a se envolver afetivamente com a robô e perceber o seguinte: olha, essa robô, por exemplo, nunca tem dor de cabeça na hora de
ter uma relação sexual, aqui a gente entra no aspecto cômico, né? A robô não vai querer ter DR, a robô vai gostar das mesmas coisas que ele, sabe? Essa robô não vai fazer denúncias de falsas acusações de estupro ou de violência doméstica se ela ficar enciumada algum dia. Se algum dia o dono quiser descartá-la, ela não vai querer pedir pensão alimentícia. Então você vê que a tendência é que os homens, e aqui eu estou falando praticamente, né, mais do público masculino, porque eu acredito que vai ser quem majoritariamente vai utilizar esse tipo de objeto sexual, né, e afetivo, com a medida que eles forem evoluindo, né, porque não vão ser mais apenas sexuais, porque as exigências sentimentais dos homens são muito menores do que as das mulheres, por uma questão energética. Eu falo muito sobre essa questão aqui no canal, de relações entre o masculino e o feminino, energias, esoterismo. Então eu tenho certeza que o envolvimento masculino vai ser muito maior, e as mulheres me desmintam, né, se vocês acharem que eu estou errado. Então a tendência é que, por exemplo, você tem o fim da poligamia, pelo menos de um ponto de vista simbólico, né? O que a Esther lá fala lá naquele livro dela, o sexo polígamo, o direito do homem era ter duas mulheres, que foi inclusive uma indicação de um inscrito aqui no canal, o Vitor. Muito obrigado, Vitor, por essa indicação, é interessantíssimo o livro. A gente vai ter o fim da monogamia, pelo menos do ponto de vista simbólico. É claro que do ponto de vista simbólico, outros aspectos já tinham acabado com a monogamia há muito tempo. Minha amiga, quando seu marido está lá assistindo pornografia e se masturbando, ele, de certa forma, está tendo um comportamento polígamo. Quando ele está tendo uma relação sexual com você e pensando em outra mulher, isso é um comportamento polígamo? Ou a mulher tendo uma relação com você, homem, isso é um comportamento polígamo da parte dela? Agora, com os robôs sexuais, isso vai ganhar um nível e um padrão que não existia antes. Então você imagina uma mulher tendo que conviver dentro de casa, ou um homem tendo que conviver dentro de casa, né, com um robô que atende afetivamente e sexualmente, né, o seu parceiro. Então essa é uma primeira perspectiva distópica de um possível término da monogamia, que eu acho que vai sim acabar caminhando para isso. E aí tem uma segunda hipótese, e essa para mim então, a gente já entra na perspectiva profética de Isaías, né, que eu coloquei aqui a passagem no começo do vídeo, que é exatamente no sentido de que, à medida que os homens forem se relacionando com esse tipo de máquina e tendo seus instintos básicos, suas questões afetivas básicas recepcionadas e, enfim, preenchidas por esse tipo de máquinas, é provável que as relações entre humanos de carne e osso percam espaço cada vez mais para as relações de homens e mulheres de silicone e aço, né? Mulheres e homens de carne e osso e mulheres e homens de silicone e aço. E isso vai gerar, sim, um déficit muito grande de relações verdadeiras entre seres de carne e osso. E aqui, então, nós estamos diante desse cenário de Isaías. Porque, como eu tenho defendido aqui, eu acredito que esses objetos serão predominantemente utilizados por homens. E homens que, à medida que forem se envolvendo de maneira pigmaleônica com esse tipo de objeto, vão desistir de se envolver com mulheres, porque eles já vão estar muito ali satisfeitos, vão estar satisfeitos do ponto de vista sexual, vão estar satisfeitos do ponto de vista básico, afetivo, humano. Então por que eles vão querer se relacionar com a mulher? Pensem comigo, com quem eles vão ter várias contradições, com quem eles vão ter discussões, com quem eles vão ter, enfim, conflitos e problemas, porque a gente sabe que tudo isso num relacionamento saudável e profundo gera crescimento também, mas num relacionamento superficial e entediante gera um desgaste enorme. Então você pensa, por que é que homens vão querer se relacionar com mulheres reais, de carne e osso, se eles podem se relacionar com mulheres de silicone e aço, que não vão trazer nenhuma dor de cabeça, nenhum problema? E isso, consequentemente, vai gerar, então, um déficit de homens de carne e osso para as mulheres de carne e osso, que predominantemente vão continuar querendo se envolver com esse tipo de homem, na minha perspectiva, por várias questões que a gente pode trabalhar em outros vídeos, não nesse, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme, né? E não é minha intenção aqui fazer isso. Então você percebe que esse universo que está sendo construído é um universo para que a profecia de Isaías se cumpra, porque as mulheres vão começar a ficar realmente desamparadas e vão querer buscar abrigo, então, ou refúgio em homens de carne e osso que realmente as assumam. E você vê que o versículo é tão interessante que ele traz um contexto de mulheres que não são dependentes economicamente dos homens, mas elas querem então somente ser acolhidas por homens de carne e osso. Olha só como essa questão é então bastante interessante, porque a gente vê que começa a haver um início do cumprimento dessa profecia. E aqui então a gente entra num outro aspecto muito interessante dessa discussão, que foi até o objeto de um dos aspectos discutidos na reportagem do UOL, que eu já falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque aí, como era de esperar, alguns grupos de feministas e grupos correlatos de defensores de identidade de gênero e questões de gênero estão começando a protestar contra essa questão dos robôs sexuais, e eu vou ler aqui um trecho da reportagem interessantíssimo nesse sentido para vocês. A controvérsia gerada pela popularização dos robôs sexuais vai muito além da questão do pudor. Ativistas e pesquisadores, especialmente mulheres, têm alertado sobre a influência desse tipo de máquina no comportamento da sociedade. A pesquisadora de ética robótica Kathleen Richardson, da Universidade de Montfort, em Leicester, na Inglaterra, foi pioneira nesse tipo de iniciativa ao criar a campanha contra robôs sexuais em 2015. O manifesto da campanha diz que as relações entre robôs
homossexuais e usuários seguem os moldes da prostituição, em que só os desejos e necessidades do homem são reconhecidos e a mulher é reduzida a um objeto, abre aspas. Eles normalizam a ideia de que sexo e relacionamentos são transferíveis de pessoas para coisas e não são, diz Richardson ao TEB. Em nosso passado, a redução de pessoas a coisas é um dos problemas mais sérios que enfrentamos como mulheres. A questão sobre mulheres não serem completamente humanas ou que elas só têm a função de serem bonitas para o sexo. Robôs sexuais não existiriam sem misoginia, defende ela. A pesquisadora Julie Carpenter, especialista em comportamento humano e tecnologia e membro do grupo de ética e ciências emergentes, também na Califórnia, diz que robôs sexuais ou não carregam consigo preconceitos e vieses humanos, seja da programação que receberam ou das pessoas com quem sua inteligência artificial interage e aprende. Abre aspas. Nesse sentido, acho que esses robôs poderiam reforçar estereótipos de gênero, afirma ela. Então, meus amigos, vocês percebem que, por mim, o que está por trás dessa discussão é algo muito simples, não é algo assim tão complexo de ser entendido. Por trás desse suposto cientificismo e essa crítica a uma objetificação das mulheres que tem sido defendidas por grupos feministas e correlatos de defensores da identidade de gênero, existe, em primeiro lugar, uma moralidade muito hipócrita. O que essas pessoas têm que entender é que vocês são responsáveis, em boa parte, por essa confusão mental que atualmente está agraçando no Ocidente. As pessoas já não têm mais nenhum referencial, mesmo dentro de um espectro mais amplo do que o do conservadorismo tradicional, daquilo que é normal e daquilo que não é. Então você percebe que as pessoas agora já estão normalizando todo tipo de transtorno de personalidade, todo tipo de transtorno mental. Ora, quem é que diz que é normal um adolescente de 15 anos, como aconteceu no DF há um tempo atrás, por exemplo, trocar de sexo, receber uma autorização judicial para trocar de sexo? Veja, um adolescente com todos aqueles conflitos psicológicos, hormonais, uma série de conflitos, coisas mal entendidas, e aí alguém diz para ele que então uma mudança de sexo pode ser a solução para os problemas dele. Quem é que tem dito que isso é normal? Quem é que tem defendido a ideia de que não existe só sexo masculino e feminino, ou gênero masculino e feminino, mas que isso é uma grande construção social, que na verdade existem inúmeros gêneros e inumeráveis situações que estão todas dentro da normalidade, que na verdade não existe nada de transtorno, de personalidade, nem de transtorno mental. Eu até brinco com alguns dos meus amigos psicólogos que eu acho que a profissão de vocês está com os dias contados, porque absolutamente tudo é normal hoje. Então quem é que defende esse tipo de ideia? Quem é que defende, por exemplo, que uma erotização de crianças como forma de libertá-las das amarras de uma sociedade repressora e reprimida? Quem é que acha que é natural, cara, normal que uma criança vá a um museu no contexto civilizacional atual e toque um homem nu, porque isso é natural, isso é normal, isso não tem problema nenhum? Quem é que tem defendido então que homens e mulheres na verdade são absolutamente iguais e que a única diferença é anatômica? Meus amigos, são vocês que têm defendido esse tipo de ideia. Então agora me parece bastante contraditório, quando não bastante hipócrita, querer censurar um sujeito porque ele quer se relacionar sexualmente com um robô, ou uma mulher porque quer se relacionar sexualmente com um robô. Vem cá, vamos criar um gênero de pessoas que se sentem sexualmente atraídas por robôs. Qual que é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Qual que é a contradição? E mais, por que é que quando, há décadas atrás, o uso de vibradores, massageadores clitorianos e outros objetos, né, e brinquedos sexuais para mulheres começou a se popularizar, por que lá atrás as mulheres, né, as feministas não protestaram dizendo que isso também era uma espécie de objetificação do homem? Uma espécie de objetificação, por exemplo, do arquétipo do phallus erectus. Por que não houve esse tipo de protesto e, de repente, agora começa a ter esse tipo de protesto? Me desculpe, isso é um moralismo disfarçado de cientificismo e de uma suposta objetificação das mulheres. É querer humanizar um objeto para transferir para ele aspectos que não devem ser transferidos. É uma discussão que eu posso fazer até em outros vídeos, né, porque ela é muito interessante, mas definitivamente não justifica. O que está por trás, para mim, disso aí, em primeiro lugar, é uma hipocrisia moralista. Não cabe a esses grupos, né? Quem tem que fazer críticas a esse tipo de comportamento no futuro são aquelas pessoas que ainda defendem sim que existem comportamentos e transtornos mentais que fogem da normalidade, que merecem ser tratados, que merecem ser melhor analisados. Agora, essas pessoas definitivamente são, em boa parte, responsáveis por causar essa confusão mental. Então esse é o primeiro ponto. Agora, qual que é o segundo ponto? E esse é o mais sutil, mas é o verdadeiro, né? Como eu costumo dizer, as segundas intenções são sempre as primeiras. O que está por trás desse discurso é, na verdade, um receio, principalmente das feministas, das mulheres feministas, a perda do monopólio sexual masculino. Que a gente sabe que isso é uma coisa que vem acontecendo nas últimas décadas de uma forma muito rápida. O aumento da pornografia, a liberação sexual das mulheres, com uma maior facilidade de sexo para os homens. Aplicativos, já falei disso várias vezes aqui no canal, não vou ficar me aprofundando nesse assunto. Tudo isso tem feito com que os homens consigam cada vez mais uma emancipação sexual das mulheres. E isso tem gerado, então, toda essa confusão, toda essa celeuma, pelas quais as mulheres começam agora a passar e temem as consequências disso no futuro. Então, para mim, quando se volta, né, as feministas estão se voltando e grupos correlatos se voltam contra a questão dos
robôs sexuais é um medo de perder esse monopólio sexual. Porque a gente sabe que, historicamente, essa tem sido uma das maiores moedas de troca das mulheres com o sexo masculino, de longe. Tem sido uma das maiores moedas de trocas para que elas recebam proteção, cuidado e etc. E elas têm oferecido isso. E, ultimamente, isso tem mudado. Já falei também sobre isso aqui várias vezes no canal. Agora, meus amigos, eu encerro esse vídeo já com uma conclusão que, para mim, é o mais importante, o mais fundamental e o mais interessante dessa questão toda que está por vir. Em primeiro lugar, eu não receio nem um pouquinho o surgimento e a evolução dos robôs sexuais. Isso me preocupa muito pouco. Até porque, para mim, eles vão simbolizar apenas mais uma etapa no avanço de desenvolvimento da humanidade. Agora, o mais interessante para mim, para a gente já começar a refletir nesse assunto, é o seguinte: fatalmente eles vão nos levar a uma necessidade de repensarmos os nossos relacionamentos passionais e afetivos. E por que eu estou dizendo isso? Uma das questões mais importantes do século XXI vai ser exatamente a seguinte: o que você tem a oferecer para o seu parceiro ou parceiro, o seu marido, né, a sua esposa, o seu noivo, noiva, namorado, namorada, além de sexo e o preenchimento de uma afetividade superficial? O que é que você tem para oferecer? Em que você vai cooperar para o crescimento e desenvolvimento espiritual dessa pessoa, além de um sexo e de um preenchimento afetivo barato e superficial? Eu acho que essa vai ser uma das maiores questões do século XXI e nós necessariamente precisaremos repensá-las. Porque se você puder oferecer apenas essas coisas, meu amigo, certamente você será um forte candidato a ser substituído aí por um robô no futuro e, infelizmente, vai funcionar assim. Senhores, para esse vídeo era isso. Como eu falei, são apenas aspectos introdutórios. Sei que o vídeo já ficou muito longo, mas é porque é um assunto interessantíssimo, repleto de aspectos importantes que podem ser trabalhados. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você então compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se aqui no canal, deixe seus comentários. Se você discorda do que eu falei, deixe aqui também seus comentários. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês se relacionariam com um robô sexual? E aí? Gostaria de saber a opinião de vocês, sim ou não? Lembrando-se sempre que o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Por isso mesmo, eu jamais poderia finalizar esse vídeo sem transmitir duas mensagens. E a primeira delas vai para os guerreiros do abismo. Nós, os guerreiros da ponte, já estamos nos enfileirando. E a segunda mensagem vai para 5 mulheres específicas que talvez jamais nem assistam esse vídeo aqui, mas que, se assistirem, sabem bem que é a elas que me dirijo. Daqui para frente vai ficar mais claro para vocês o porquê eu vim a esse mundo. Até a próxima e que Deus nos abençoe.